Eu, com o tema dessa mensagem, o Senhor colocou no meu coração um tempo atrás, para tratar sobre prosperidade. O Senhor colocou no meu coração, e eu vinha trabalhando nessa mensagem, querendo entender o que o Senhor queria passar, e a confirmação dela se teve numa das viagens que eu fiz. Eu estava em Minas Gerais, e o canal da TV não tinha muita opção, e tinha lá as igrejas que normalmente a gente vê, né, pregando, né, na televisão. E, irmãos, eu fiquei um pouco, eu não tenho o costume de acompanhar, mas eu fiquei um pouco incomodado, porque a prosperidade que se prega é unicamente a financeira, sem citar denominação. É muito triste o que a gente vê na televisão, porque o intuito dessas igrejas é angariar, né? E eu vi ali algumas manifestações que realmente entristeceram o meu coração, né? Não no intuito de julgar, obviamente, né? Mas a prosperidade para o Senhor é algo muito mais abrangente do que isso, né? E eu queria trazer aqui uma abertura, um texto dessa mensagem. Eu gostaria que vocês abrissem lá em Salmo, capítulo 23, somente o versículo 1. Eu gostaria que vocês lessem esse versículo. Amém? Amém. Poderiam ler em voz alta? Amém, 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 amém. Quando nós lemos esse versículo, na versão que ele está aí, não tem como nós associarmos a provisão material, né? Porque a gente julga nada me faltará. E pesquisando na versão em hebraico, até a pastora Olivia, algumas pregações atrás, ela comentou sobre isso, né? Que a versão correta é: o Senhor, meu pastor, não me faltará. É muito mais abrangente do que simplesmente a provisão material. E nas minhas pesquisas, eu achei uma versão muito interessante, uma interpretação desse versículo, que, conhecendo o coração de Davi, o quanto ele era próximo de Deus, né? e a dimensão que ele tinha de confiança em Deus. O Salmo 23 é um salmo que ele declara confiança em Deus, e essa interpretação diz assim: Adonai, meu amigo íntimo, não me faltará. Olha que lindo! Adonai, meu amigo íntimo, não me faltará. E se nós associarmos, começarmos a declarar esse salmo, esse versículo, dessa forma, com certeza nós vamos mudar a nossa visão em relação ao que é prosperidade. Porque o Senhor não nos falta. Independente de circunstância, independente de situação, o Senhor não nos falta. E a Bíblia trata com prosperidade em alguns aspectos além do financeiro, como, por exemplo, saúde, bem-estar, relacionamentos saudáveis são fundamentais. E a palavra do Senhor diz, eu não preciso abrir, lá em João 13:34, que Jesus fala que vós ameis uns aos outros. Isso é tratativa de um relacionamento saudável, uma saúde, um bem-estar em nossa sociedade. A Bíblia também traz a paz interior e alegria como componente essencial da prosperidade. A palavra diz lá em Filipenses 4:7: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações, os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quando nós temos paz, alegria no Senhor, não há situação que nos abale, porque denota confiança no Senhor. Quando nós entendemos o que esse versículo diz, que essa paz que excede todo o entendimento, nós não temos a dimensão do que é isso. O amor de Cristo, ele excede todo o entendimento, e nada pode nos abalar quando nós compramos esse versículo como um fator importante das nossas vidas. Amém. Também um outro detalhe que a Bíblia trata com prosperidade: crescimento espiritual, que é desenvolver um relacionamento íntimo com Deus.
Quando nós entendemos e buscamos que a sua vontade e obediência é uma das coisas dos seus ensinamentos, nós entendemos que a prosperidade é diferente. Porque nós obedecemos a Deus, nós nos submetemos à vontade dEle, e quando nós passamos por situações adversas, nós podemos crer que Ele está no controle. Ele está no controle, mas é necessário que nós adquirimos essa maturidade espiritual, e isso é só com a convivência com o Senhor. Por isso que nós muitas vezes aqui pregamos que os processos que vivemos com o Senhor, as situações difíceis que passamos, seja ela qual for, nos amadurecem, nos trazem mais perto do Senhor. Isso faz parte do contexto de prosperidade no Senhor. Abundância em todas as áreas não quer dizer somente ter dinheiro, irmãos, somente ter a situação financeira resolvida. A abundância é experimentar tudo isso, ter uma saúde, um bem-estar, um relacionamento saudável com os irmãos, a paz que excede todo o entendimento e o nosso crescimento espiritual com Deus. É muito mais abrangente do que nós imaginamos. Se prega muito por aí essa questão financeira, e glória a Deus por esse ministério. Esse ministério leva a sério a palavra de Deus. Aqui você tem a liberdade. Você tem a liberdade de, se quiser entender o que é prosperidade financeira. Você tem a liberdade, se você tiver dúvida em relação a dízimo e oferta, você tem a liberdade. Essa igreja não prega essa prosperidade que infelizmente está escancarada aí. É muito triste que nós vemos vendendo-se aparelhinhos. Para mim aquilo como se diz, é um amuleto, como troca de prosperidade. Eu fico imaginando como Deus vê isso. É claro, a vida financeira faz parte de cada um de nós. Ninguém gosta de passar apertado, ninguém gosta de ter uma situação difícil, mas Deus está no controle. Quando nós confiamos no Senhor, entregamos verdadeiramente a nossa vida, seja ela em qual situação está, entregamos nas mãos do Senhor. Ele é um Deus de provisão. Amém. E finalmente eu quero chegar ao ponto-chave que é o que as igrejas pregam, que é a forma que se enxerga a prosperidade. Logicamente, a gente vive num mundo capitalista. Por isso que as igrejas pregam a prosperidade do lado financeiro. Eu vi Luciano Subirá, um pastor conhecido, a pastora Lívia sempre cita ele aqui. Ele é muito inteligente, ele traz umas informações numa linguagem que a gente consegue entender. E esses dias, vendo um curso que ele deu, ele fala um pouco a respeito de finanças, né? E um dado interessante que ele coloca, um estudo que foi feito, na Bíblia existem mais de 2.000 versículos falando sobre finanças. Muito mais do que se fala sobre fé e oração. O que quer dizer isso? A preocupação de Deus com o que nós pensamos a respeito de finanças. É muito sério isso. E nós não sabemos às vezes lidar com essa situação. Olha como Deus tem a preocupação, só que infelizmente algumas denominações interpretam de forma diferente. O dinheiro não é o problema. Eu gostaria de abrir com vocês em Timóteo, 1 Timóteo 6, no versículo 10, carta de Paulo a Timóteo. Amém? Alguma misericórdia? Amém. Diz
Diz assim, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Irmãos, a Bíblia deixa muito claro aqui, Paulo, de uma forma muito inteligente, ele nos mostra que o dinheiro não é o problema, e sim o amor a ele. A forma e a importância que a gente dá ao dinheiro. Se o dinheiro fosse o problema, somente os ricos teriam problema. Os pobres não teriam problema. O problema é que tanto o rico como o pobre, ele faz do dinheiro, se ele fizer do dinheiro, coloca o amor, ele sofre do mesmo jeito. O pobre que não tem dinheiro também ama o dinheiro. A falta dele. É interessante, é muito interessante isso, porque não é só o rico que deposita só a sua confiança no dinheiro que tem problema. O pobre também. Aquele que também acha que o fato dele não ter dinheiro é falta de prosperidade. É falta de prosperidade. E nós estávamos ali na porta, de manhã, o presbítero falou uma coisa que eu ia compartilhar e é confirmação. Ele falou que o problema não é o homem ter dinheiro, é o dinheiro ter o homem. Quando o homem tem o dinheiro e sabe administrar de uma forma coerente, conforme a vontade de Deus, é uma coisa. Mas quando o dinheiro tem o homem, seja a falta ou o muito, é um problema. É um problema. O dinheiro, ele se trata de uma forma que ele não tem apego espiritual. Não tem apego espiritual. É muito difícil algum rico, por isso que fala que a porta é estreita, né? É mais fácil passar um camelo do que um rico, né? Porque a maioria se baseiam no seu dinheiro. E não é assim. Não é o dinheiro que é o problema, o amor e a importância que nós damos a ele. Lá em Mateus, não precisam abrir, 6,24, diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon, a palavra mamon tem origem aramaica, mamoná, que significa riqueza ou dinheiro. E quando nós colocamos o dinheiro ou a falta dele à frente, nós esquecemos do poder de Deus em nossas vidas. Nós abdicamos de saber que Deus é suficientemente poderoso para suprir as nossas necessidades financeiras. Todo mundo passa por situações difíceis, mas eu tenho certeza que cada um de nós tem muitos testemunhos de Deus provedor, de provisão, em situações que você falava: Senhor, não dá, não sei o que vou fazer amanhã, e Deus provê, e Deus tem um escape, e Deus faz, porque a confiança do homem tem que estar no Senhor. E não dá, como a palavra diz, não dá para servir ao dinheiro. Ao dinheiro. Nós temos que servir a Deus, o Deus provedor, que é dono da prata e do ouro. Tudo vem dele. Tudo vem dele. Nós precisamos ter essa consciência. Tudo vem do Senhor. Se Ele cuida de todas as coisas, por que Ele não vai cuidar da nossa situação financeira, das nossas necessidades materiais? Mas é necessário haver um equilíbrio em nossa vida, um equilíbrio emocional, saudável, íntimo com Deus. Se nós não tivermos isso, é difícil o entendimento do que Deus tem para as nossas vidas em relação à vida financeira. É muito difícil isso. Se nós não tivermos o equilíbrio da prosperidade como um todo nas mãos do Senhor, como tudo, saúde, paz, principalmente paz, para a gente ter sanidade de entender as situações,
Porque é necessário passarmos por situações difíceis, porque o Senhor quer mostrar alguma coisa. E não podemos deixar de entender que nós temos a nossa medida. Cada um tem a sua medida, irmãos. Eu não posso querer a medida de vocês, nem vocês podem querer a minha. O Senhor sabe o que cada um pode controlar. Só que muitas vezes nós olhamos, eu vou citar sobre isso, nós olhamos o jardim do outro, achamos que o jardim do outro é melhor. Esquecemos que Deus tem o controle das nossas vidas. Ou pelo menos negamos isso. Nós só esquecemos como negamos e jogamos tudo fora. Às vezes falta um dinheiro, falta uma situação, mas Deus tem nos dado saúde, tem nos dado um bom relacionamento, tem nos dado uma igreja para congregar. Quantos com muito dinheiro por aí não tem esse privilégio? Não tem harmonia, não tem paz. Não precisa, a mídia mostra. Pessoas com muito dinheiro que não têm paz. Será que isso é prosperidade? A pessoa ter dinheiro, aparecer e tal, e não ter a salvação, não ter um Deus poderoso, não ter um Deus que nós possamos dobrar o joelho e clamar a Ele, saber que Ele está conosco a todo momento, mas que Ele precisa nos corrigir muitas vezes. É necessário. Nós somos filhos, às vezes aprontamos muitas vezes. E Deus precisa corrigir, precisa tirar algumas coisas ali para a gente aprender. Porque a gente é teimoso nas coisas. A gente é muito teimoso. O segredo da prosperidade é onde está o nosso coração. Onde está o nosso coração? Jesus fala lá em Mateus 6:21, porque onde estiver o vosso coração, ali estará também o vosso. Onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Esse é o segredo, irmãos. Nosso coração tem que estar voltado ao Senhor, às coisas do reino de Deus. É fácil? Não é fácil. Como eu falei, a gente vive num mundo capitalista. Muitas vezes, no nosso dia a dia, trabalhamos com pessoas que não têm entendimento, somos influenciados por esse mundo capitalista. Não é fácil, irmãos, negar as coisas do mundo muitas vezes. O meio que você vive, ele é um meio transformador de caráter. Muitas vezes nós precisamos nos blindar diante de Deus. Eu tenho aprendido com o Senhor o que é prosperidade dele. Eu convivi com gente com muito dinheiro. E não nego, você se influencia. Você se influencia, você questiona. Senhor, por quê? E você começa a falar, mas é injusto, né? Esse é a murmuração. Você começa a achar injustiça na prosperidade do outro, em detrimento da sua financeira. A gente não sabe o que essa pessoa está passando, não sabe a comunhão dela com a família. Deus tem colocado paz na sua casa? Amém. Isso é prosperidade. Eu vivo um lar de paz. Eu vivo um lar de paz na minha casa. Isso é próspero. Não tem discussão, não tem gritaria. Falta às vezes o amor, falta, mas não falta a paz, não falta a alegria, não falta o amor, a comunhão. Quantos gostariam de ter isso? E invejam, sabendo que a minha família é unida? Quantos? Também eu falo, poxa vida, eu abri a mão de tudo que eu tenho para ter uma família assim. Eu sei que tem. Isso é prosperidade, irmão. Nós precisamos valorizar aquilo que Deus nos dá, aquilo que Deus nos proporciona, aquilo que Deus permite é para nossa melhoria. E financeiro é uma coisa que mexe com a gente. Mexe, porque o mundo é isso. E nós não somos do mundo, irmãos. Nós pertencemos a um reino diferente, um reino de paz, de harmonia, de alegria, de um Jesus Salvador. Amém. E a Bíblia também nos ensina a ser bons administradores dos recursos que Ele nos confia, porque muitas vezes, irmãos, e é comum, por uma falta de administração nossa, nós culparmos a Deus ou até mesmo o diabo. O diabo não fez o trabalho, ele agradece, fala. É verdade, irmãos.
Nós estouramos o cartão, somos impulsivos em compras, não administrando. A falta de administração nos leva à ruína. É verdade, a palavra de Deus diz lá em Provérbios 21:5: os pensamentos do diligente tendem só para a abundância, porém os de todo apressado tão somente para a pobreza. A ansiedade consome-nos. Quanta gente ansiosa por não ter paz de espírito consome. O que é o gatilho e o que é o desapego, o que é o desafogo dela? Ir no shopping fazer compra. Misericórdia, Deus. Terrível. Tem uma colega de trabalho trabalhando lá comigo, inclusive foi a pessoa que de certa forma me indicou essa empresa que eu estou hoje, glória a Deus. E ela está afastada, ela está no Espírito Santo. E pouca gente sabe, né? Por que ela está afastada. Eu sabia que era um problema de saúde na família. E eu estou lá praticamente há 40 dias. E eu pouco tinha falado com ela, né? Eu falei 2 ou 3 vezes. Aí na semana passada eu precisei ligar para ela. Eu falei: poxa vida, se você se sentir à vontade, porque eu conheci ela sem estar na empresa, tal, até trocamos umas informações há 3 anos atrás. Eu falei: você sente a vontade de compartilhar, né, comigo o que está acontecendo, o que é, que doença que é, tal, não sei o que. Ela se abriu, ela sabe que eu sou cristão. O marido dela, 42 anos, surtou, começou a comprar carro, estourar cartão, uma coisa absurda. E um terrível, veio com espiritual, irmãos. Ele falou que ele tinha aceitado a Jesus. Tudo ele podia, uma coisa assim terrível. Está internado. Está internado, estou fazendo uma coisa inacreditável o que está acontecendo. E ela assim, ela se converteu, mas ela é meio afastada. E ela tem noção que é espiritual. Eu falei: a gente vai estar orando para esse irmãos. Que terrível é, irmãos. Que terrível é. Nesse caso é espiritual, mas muitas vezes a gente faz por conta, contando com alguma coisa, e depois arrebenta lá na frente e nós culpamos Deus. Ah, Senhor, preciso ganhar mais, por que eu não ganho mais? Eu culpo o diabo, ó, tá vendo? Isso é um laço. Laço é a sua falta de administração, é a minha falta de administração. Esse é o laço. E a Bíblia nos ensina isso, a sermos bons administradores. Nós fazemos muitas vezes o serviço do inimigo, deixamos eles de boa e a gente se arrebenta. Falta de administração. Se a gente tem esse tipo de dificuldade, eu muitas vezes me peguei assim, eu tenho aprendido, eu tenho pedido ao Senhor: me ensina a administrar, Senhor, aquilo que o Senhor nos deixa. É importante nas suas orações, irmãos, pede para o Senhor ajudar na administração do seu ganho, para que seja gasto em pão, não em farmácia. Tem muita família que o que ganha não dá, porque é quebra de carro, é coisa para fazer em casa, é farmácia. Irmãos, isso sim é inimigo, mas nós temos que orar e pedir para Deus bloquear essa ação do inimigo, mas principalmente que Deus nos dê sabedoria na administração daquilo que Ele confia a nós, porque o nosso salário, Deus confia a nós, e tudo vem dele. Amém? Tudo é dele, só que Ele confia a nós. Nós precisamos também ter sabedoria em administrar, porque vem dele. A Bíblia também nos ensina que a prosperidade financeira, ela tem uma conotação e ela deve ser usada. Quando você tem a prosperidade, ela deve ser usada para abençoar o reino de Deus. Por isso que Jesus coloca uns mais, uns menos. Aquele que tem mais tem que dividir, irmão. Não quer dizer que você vai sair, tem 3 carros, 2 casas, não é isso, irmãos. É ter um coração generoso, que Deus te dá condição de você ser abençoado, que você possa compartilhar, manter a obra. Irmão, é tão simples, irmãos. Deus nos ensina isso. Em Provérbios 11:25 fala: a alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido, irmãos. Olha que bênção. Quando você faz, irmãos, Deus está vendo, e Ele também te abençoa, irmão. Também te abençoa. Esse Deus, a matemática dele é diferente.
A matemática de Deus é diferente. Você não subtrai, você soma, irmão. Deus é assim na nossa vida. Quando nós temos o nosso coração generoso, Ele faz com que você tenha suficiência e muito mais para abençoar. Muito mais. E eu sei que é difícil às vezes a gente tratar dessa forma, abençoar. Eu sei que é difícil, eu também tenho aprendido. Mas é necessário, irmãos. Tudo na vida com o Senhor, como eu falei ali, conhecimento, estar próximo do Senhor, porque Deus vai colocando em nosso coração aquilo que precisa ser mudado, precisa ser entendido. Deus trabalha dessa forma. Deus trabalha dessa forma. É assim que funciona, irmãos. E a Bíblia também nos ensina que a prosperidade material não pode ser um foco principal. Não pode. Jesus fala ali em Mateus 6, do 31 ao 33, diz assim: não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e de todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém. Irmão, não adianta a gente focar em bens, o que vai acontecer, olha, eu não tenho para pagar a conta amanhã. Eu sei, nós somos humanos, irmãos, mas olha a palavra de Deus. Olha, Ele é suficiente. Jesus é suficiente em nossas vidas. A gente não pode mudar nada, irmãos. O que comeremos, o que beberemos, se você não muda nada, você só cria uma situação que nos leva a dizer que nós não cremos em Deus, nós não confiamos em Deus. Porque Ele é suficiente. Ele sabe a nossa necessidade. Ele conhece, irmãos. Ele conhece tudo que a gente precisa. Só que o problema é que aquilo que achamos que precisamos nem sempre é realmente a vontade de Deus para a nossa vida. Nem sempre, irmãos. Mas Ele sabe. Se Ele veste milho, Ele fala na palavra. Você acha que a nossa vida não é mais importante que um pássaro, que uma planta? Irmãos, Deus sabe de todas as coisas a nosso respeito. Ele supre as nossas necessidades. Ele conhece. A gente precisa reconhecer isso em nossas vidas. Que Deus está à frente de todas as coisas, irmãos. E não adianta, a gente não consegue acrescentar nada no futuro de nossas vidas. Nada. O que vamos comer, o que vamos vestir. Eu vivi uma situação recente, eu cheguei a testemunhar sobre trabalho. Eu confesso, irmãos, eu compartilhei com os pastores, eu estava achando estranho até a minha tranquilidade. E a situação estava bem difícil, irmãos. Estava bem difícil. Eu estava tranquilo, minha mulher não entendia nada. Ela não entendia nada. Eu estou bem. Eu chutei o balde numa empresa sem ter outra conversando ainda. Eu falei que eu testemunhei aqui, que o cara mentira e tal. Eu falei, você é maluco? A gente com um monte de conta para pagar. Eu falei, amor, eu sou um Deus que troca. Eu não vou trocar o meu Deus por uma mentira. Eu não troco. E Deus sabe de todas as coisas. Ele proveu um novo emprego para nós. Glória a Deus. E se necessário for, Ele proverá de novo. E se necessário for, Ele proverá de novo. Porque essa é a fé que Ele quer que nós tenhamos. Que não importa a circunstância, você confie nele. É um Deus provedor, irmãos. É um Deus provedor em todas as coisas, não só nos seus bens materiais. Ele sabe a nossa necessidade, Ele sabe a nossa medida, irmãos. É interessante porque Deus é tão perfeito que as coisas se encaixaram direitinho. Eu vinha desempregado há muitos meses. Eu vendi um carro, o dinheiro veio até arrumar um emprego. Arrumei esse emprego, ficou um pouquinho, saí desse emprego, chutei o balde e vendemos a casa. Opa, deu um fôlego.
não queríamos mexer ao meu emprego. Deus é perfeito, irmãos. Deus é perfeito, irmãos. Eu não posso descrever a tamanha confiança que eu tenho em Deus, irmãos. Tudo que eu passei, saúde, que eu tenho vivido, é só Deus, irmãos. É só Deus, testemunhos. E eu gostaria de transmitir isso para vocês. Essa confiança que nós temos que ter em Deus. Não podemos murmurar em nada. O segredo, eu já preguei sobre isso aqui. O segredo é a não murmuração, irmãos. Porque quando nós murmuramos, nós damos ferramenta para o inimigo. Nós declaramos que nós não confiamos em Deus quando nós murmuramos. Eu não murmuro, seja o que for que eu estiver passando, seja saúde, dor. Eu não murmuro. Eu compartilho com aquelas pessoas que estão ao meu lado. Só isso, mas eu não reclamo, irmãos. Porque Deus sabe, é necessário eu passar, senão Deus não deixaria eu passar. A gente não sabe o propósito de Deus em algumas coisas, a gente não vai entender. Mas lá na frente a gente entende. A gente consegue entender. A gente consegue, irmãos. O segredo é a gente entregar na mão de Deus. É confiar nesse Deus poderoso, soberano, fiel, justo, maravilhoso. Aleluia. E prosperidade é isso. São conceitos que abrangem toda a situação, todas as áreas da nossa vida. Com harmonia com Deus, com respeito, com propósito. Porque Deus tem propósito para cada um de nós. Será que nós temos propósito com Deus? Deus tem um propósito, mas será que nós temos propósito com Deus? E Deus tem uma medida para cada um de nós, irmãos, como eu falei. E o exemplo que eu vi no jardim, né, a gente costuma enxergar o jardim do vizinho mais verde do que o seu. Mas existe uma situação importante que nós temos que avaliar. Dom. Será que o vizinho, a terra é a mesma, a grama é a mesma, será que o vizinho não tem capacidade melhor do que a nossa para adubar, regar, e ao invés de nós olharmos o dele, será que nós não deveríamos procurar fazer também o nosso ficar bom? Existe uma coisa chamada dom. Deus deu um dom para cada um, deu uma medida para cada um. Nós temos que aprender isso. Não adianta a gente achar. Tem muita gente com dom que ganha dinheiro. Tem, irmãos. Tem. O cara não é cristão, não importa, é dom. É dom de Deus. É a medida dele. É a medida. Agora, existe uma coisa importante: a preparação. Não é? Nós nos prepararmos, nós abraçarmos as oportunidades que o Senhor nos dá. Né? Muitas vezes não fazemos nada para investirmos na nossa vida. Né? Deus provém todas as coisas, mas nós temos que fazer a nossa parte. Muitas vezes, oportunidades que nós temos de aprimorar, nós deixamos passar, irmãos. Nós deixamos passar. Eu sou grato a Deus, porque eu confesso, eu tenho um pouco de preguiça de ler. Eu tenho me esforçado para mudar isso. Né? Me puxam bastante a orelha, né? E eu era representante comercial em 2017, uma situação muito difícil, em casa. Minha esposa sempre trabalhou como empregada. E representante é tratado por algumas pessoas como o cara que não deu certo em alguma profissão, vai virar vendedor, né? Infelizmente, é isso. E a minha esposa, provavelmente, ela tinha essa visão. Né? E um belo dia ela falou: por que você não faz uma faculdade para melhorar seu currículo? E você, nesse seu ramo, você procura algo fixo. E eu falei: e ela me inscreveu para o vestibular. E eu confesso, eu falei: ela gastou dinheiro à toa. Na época ela pagou acho que R$50 a inscrição em São Paulo. Mas o Senhor colocou no meu coração aquilo. E no domingo do vestibular eu levantei e fui. Ela nem acreditou. Porque o vestibular era só para, né, porque uma faculdade paga você passar de qualquer jeito, né?
E para honrar e glória do Senhor eu fiz faculdade. Irmãos, se eu não tivesse essa faculdade, eu não teria o emprego que eu tenho. Eu não sei o que seria de nós. Então são as oportunidades que Deus coloca em nossas vidas para a gente aprimorar, e a gente entende lá na frente que o rumo da sua vida se deve muito à oportunidade que se abraçou na vida de Deus. E muitas vezes nós negligenciamos isso. Deus nos coloca a oportunidade para aprimorarmos nosso conhecimento, que no futuro vai mudar nosso rumo, e deixamos aí, depois reclamamos porque o vizinho tem a grama mais verde que a nossa. O vizinho estudou, irmãos. O vizinho aprimorou, ele foi atrás, ele arrumou um adubo bom, ele rega, ele gasta tempo com isso, e nós ficamos olhando nossa grama, por que não chove para ficar verde? Não é verdade, irmãos? É isso. Outra situação, e a faculdade eu fiz com 40 anos de idade. 40 anos de idade. Eu era um dos mais velhos da minha sala. Era o tio da turma. E o engraçado é que começamos uma turma de 30 e poucos e acabou o curso e tinha 15 só. E o pessoal vai abandonando, né? E ficou os velhos lá puxando a orelha. Eu tinha mais dois amigos lá na minha faixa etária. Mas glória a Deus, porque hoje eu tenho o emprego que eu tenho, graças a ter um ensino superior, porque hoje se exige muito mais, né? Mas na minha época, naquela época, 20 anos atrás, 15 anos atrás, era suficiente. E se eu não tivesse, eu não teria o emprego que eu tenho. Você vê como Deus... Outra coisa que Deus, para mim é difícil, é um desafio. Estamos fazendo teologia. Não é fácil para mim, irmãos. Não é fácil, mas foi uma coisa meio pedido imposta, né, pela nossa pastora. Glória a Deus, irmãos, glória a Deus, porque a gente precisa ter pessoas assim nas nossas vidas, para puxar a gente para cima. É um desafio para mim? É um desafio, irmãos, é um desafio. Estudar para mim nessa idade, irmãos, é um desafio. Mas eu estou fazendo pela obra do Senhor. Eu preciso, irmãos. Então são oportunidades que Deus nos coloca, vindo de pessoas próximas ou não, que a gente precisa abraçar, irmão. Porque eu não sei o propósito de Deus lá na frente para mim. Não é verdade? De repente tem um ministério de pastor, mas você não tem teologia. Eu já estou preparado, né? Se amanhã depois o Senhor falar, você vai ser pastor, eu estou preparado. Pelo menos teologia eu tenho, mas aprender a gente vai aprender todo dia. Mas é verdade, irmãos. A gente tem que não só reclamar das situações do que nós vemos, né? Eu gosto de usar o exemplo do jardim, porque ele é bem popular, né? Nós vemos o jardim todo sempre verde, mas nós não sabemos o tempo que a pessoa gasta, o que ela investiu nisso, e nós ficamos olhando o nosso, né? E, sabe, a gente precisa entender isso, E eu gostaria de fechar aqui essa mensagem com Paulo. Paulo, para mim, é um exemplo fora da curva na Bíblia. Talvez a conversão mais improvável, né? A conversão mais improvável a Cristo. E ele traz aqui um ensinamento, lá em Filipenses, sobre prosperidade. Paulo, antes da conversão dele, ele era uma pessoa próspera, com certeza. Era instruído por Gamaliel, portanto ele era culto, era uma pessoa culta. Devia ser influente no meio em que ele vivia. E aí ele se converteu a Cristo, reconheceu a fundamental provisão de Cristo na vida. E Paulo ali, em Filipenses 4, eu gostaria de ler com vocês, de abrir, Filipenses 4, dos versos 10 a 13, diz assim: Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância
como a padecer necessidade. Pois todas as coisas posso naquele que me fortalece. Amém? Paulo é um exemplo, como eu falei, talvez a conversão mais improvável da Bíblia. Mais improvável. Era uma pessoa que perseguia Cristo, que matava, uma pessoa instruída, e se converteu. E aqui, nessa carta a Filipos, ele traz aqui uma carta de gratidão a Filipos, porque de alguma forma manteve a obra dele, coisa que as outras igrejas não faziam quando ele partiu da Macedônia. Ele agradece a Filipos, aos filipenses, pela manutenção da obra, de mantê-lo. Mas ele diz aqui, em lição para a igreja de Filipos, que ele aprendeu a viver o que tinha. Ele aprendeu a ter abundância, a não passar fome. E ele era uma pessoa próspera. Por quê? Porque ele creu que Jesus Cristo é suficiente. Ele aprendeu a ter uma vida em Cristo, e Jesus, fundamental provisão na vida dele. Imagina um homem que devia ter, antes da conversão, ter tudo, respeitado, se submeteu à vontade de Cristo. Logicamente ele começou a construir tendas durante a sua pregação, seu ministério para manter, mas você imagina a mudança desse homem e o exemplo que ele é para cada um de nós, porque ele conseguiu entender o que é provisão de Deus. Um homem que foi perseguido, achincalhado, humilhado, morreu por Cristo, morreu em Cristo, aprendeu o que é ter a provisão do Senhor. E esse texto, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Muitas igrejas, muita gente traz esse texto de uma forma diferente. E aqui nesse contexto, de que o Senhor não nos faltará, ela também nos traz uma outra conotação. O Senhor nos fortalece para vivermos toda e qualquer situação. É que você pode todas as coisas. Você consegue viver todas as coisas quando você tem Cristo como o seu alicerce. Como Paulo diz aqui, Ele é suficiente. Amém? E aí eu gostaria de perguntar, e a gente vai agora nesse momento de fechamento, eu gostaria que vocês fizessem uma reflexão. Eu estou aprendendo a entender a provisão de Deus. Aí você pode até falar, irmãos? O Douglas tem um emprego legal, tem um carro bacana, mas eu também vivo, muitas vezes, de olhar o jardim do outro. E esqueço de tudo que Deus tem feito por mim, seja na saúde, na provisão, em tudo. Eu tenho aprendido e tenho pedido para Deus me ensinar, tratar comigo, para que eu entenda que a provisão, a prosperidade é muito maior que isso. A prosperidade é eu estar bem com meus irmãos, estar bem com a minha família, estar bem no meu trabalho, ter paz principalmente, porque o resto o Senhor acrescenta. Eu quero que você feche seus olhos nesse momento e faça uma reflexão. Eu vou te fazer 3 perguntas e você reflita, e se você achar no seu coração que você precisa pedir perdão para Deus, para que Ele possa transformar isso, você coloque dentro do Senhor essa situação. Quando nós murmuramos por alguma dificuldade financeira, será que nós podemos dizer que Cristo nos fortalece? Quando nós recebemos uma resposta negativa de algo que era a nossa vontade, será que nós podemos afirmar, como Paulo, que Cristo nos fortalece? E quando nós reclamamos do governo, da situação do país, do patrão, do irmão,
do pai, da mãe, em toda situação, será que nós podemos afirmar que Cristo nos fortalece? Faça uma reflexão, irmãos, e vamos pedir perdão para Deus, porque prosperidade para Deus é muito mais que isso, é muito mais do que enxergar o jardim do vizinho, é muito mais do que chegamos nesse mundo capitalista, porque nós não dependemos do mundo, irmãos, nós dependemos de Deus. Temos um Deus que cuida de nossas vidas, é um Deus supridor das nossas necessidades, é um Deus que te cura, é um Deus que te sustenta, irmãos. Quantas vezes nós, diante de situações impossíveis, Deus nos resgatou. Faça uma limpeza, faça uma recapitulação na sua memória. Quantas vezes Deus mudou a situação de nossas vidas? Quantas vezes aquilo que a gente achava impossível, Deus mudou? Esse momento do Senhor, Ele coloca em nossos corações o que é a verdadeira prosperidade, porque a nossa prosperidade é Jesus que é suficiente, Ele não nos falta. Esse Jesus maravilhoso que morreu por cada um de nós, esse Jesus maravilhoso que se entregou ali na cruz por mim e por você, Ele não vai deixar faltar nada nas suas vidas, irmãos, porque Ele não falta em nosso meio. Nós é que negligenciamos, irmãos, nós é que não confiamos suficientemente nele, na capacidade e amor de Deus por cada um de nós. Que nós possamos fazer essa reflexão nesse momento. Ele é nosso Deus, nosso provedor. Ele é suficiente, Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é mais que bendito, Ele é lindo, maravilhoso, eterno, conselheiro, príncipe da paz. Esse é nosso Jesus, que não importa a circunstância que você esteja passando, Ele está à frente, basta você confiar nele, crer que Ele é capaz de mudar toda e qualquer situação, seja uma cura, seja uma situação na justiça, seja uma situação financeira. Ele tem o controle de todas as coisas. Confia nesse Senhor, confia em Jesus, porque Ele é poderoso, Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama, Ele deu sua vida por cada um de nós. Meu Pai, seja você. Senhor, mostra-nos, Senhor, em nome de Jesus.
financeira, Senhor. Possamos prósperos em Ti, Senhor. O Senhor é a nossa prosperidade, Senhor. O Senhor é a nossa prosperidade, papai. O Senhor é a nossa prosperidade, Senhor. O Senhor é suficiente para a minha vida, Senhor. O Senhor é suficiente, papai. O Senhor é suficiente em nosso meio, Senhor. O Senhor é suficiente, Senhor. O Senhor não nos falta, papai. A tua palavra nos garante isso. Então muda, Senhor, o nosso conceito sobre prosperidade, o nosso conceito sobre esse mundo capitalista, Pai. Nós não dependemos, Senhor, de situação financeira e econômica do país. Nós temos um Jesus que é suficiente para cada um de nós, papai. Obrigado, Senhor, pela tua presença nesse lugar, papai. Obrigado, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de trazer, Senhor, essa palavra aqui, Senhor, em nome de Jesus. Que seja, Senhor, Senhor, que coloque em nossos corações algo diferente nesta manhã, Senhor. Que possamos sair daqui diferente, Senhor, entendendo que o Senhor é muito maior que todas as situações que vivemos, papai. Entendendo que a prosperidade em Ti é algo muito mais abrangente, Senhor. E que o Senhor nos coloque em paz, Senhor, entendimento, Senhor, aproximação contigo, intimidade contigo, e só assim, papai, nós vamos entender, Senhor. Tira, Senhor, a murmuração do nosso meio, Senhor. Tira a reclamação do nosso meio, Senhor. Molda os nossos lábios, Senhor, para aquilo que é Teu, Senhor, para aquilo que é fruto, papai, para aquilo que é bênção, Pai. Tira toda a palavra contrária à Tua vontade da nossa boca, papai. Nós te agradecemos, Senhor, te pedimos nessa manhã, Senhor. Abençoe cada lar, cada família aqui, papai. Derrama das Tuas bênçãos celestiais sobre cada um dos nossos irmãos, Senhor. Que haja um entendimento, Senhor, da prosperidade em nosso meio, Senhor. Que possamos viver a prosperidade plena que vem de Ti, que vem do Teu trono, papai. E não somente aquela que o mundo prega, aquela que o mundo enxerga, papai. É dessa forma que nós queremos sair daqui nesta manhã, Senhor, de forma diferente, Senhor, crendo na Tua provisão em todas as áreas das nossas vidas. Muito obrigado por essa oportunidade, Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém.